Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo atualmente numa terra em que está se cumprindo verdadeiramente a palavra de Deus. O amor de muitos estão se esfriando. Quando se fala que o amor está se esfriando, irmão, é em todos os ambientes, em todos os sentidos. Tanto na parte espiritual, como também na parte material. E, infelizmente, irmão, está tendo muitos casamentos ou casais, dizemos assim, que o casamento está indo de mal a pior, por falta, muitas das vezes, até de um diálogo, de um conselho, de um ajuste, irmão. E hoje, irmão, nós vamos procurar, dentro de uma comunhão que Deus nos concedeu desde o dia de ontem, falar um pouquinho sobre o matrimônio, para que o Senhor possa abençoar a querida irmandade e ajudar todos os que são casados, os que pretendem se casar, a ter uma restauração, irmão, na vida amorosa, na vida íntima, principalmente no matrimônio. O casamento, irmão, nada mais é do que uma instituição divina, aonde o próprio Deus, e para isso ele proporcionou ao homem a felicidade de não estar só. Deus fez para o homem, ou fez para a mulher também, um companheiro e uma companheira. Porque Deus viu essa necessidade que o homem tinha, irmão, e a mulher também tinha, de ter um cônjuge, uma pessoa para partilhar a sua vida. Ele fez assim, irmão, lá no Jardim do Éden, quando Deus formou Adão do pó da terra, e Deus já tinha, irmão, feito todos os animais, e para todos os animais existia ali casais, mas para o homem não existia companheira. Então Deus, olhando para o homem, irmão, disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira, uma adjuntora, para que os dois sejam felizes neste lugar maravilhoso em que eu construí. E assim Deus adormeceu Adão, irmão, e tirou de uma das suas costelas, e da costela de Adão, Deus formou uma mulher, e deu o nome nela de Eva. E Deus deu ordem para que os dois, irmãos, se multiplicassem sobre a face da terra e procurassem viver uma vida em paz. Diante da construção desse primeiro matrimônio, no Jardim do Éden, irmão, nós percebemos que o adversário já ficou furioso e ele investiu furiosamente, de forma que Deus tinha ditado algumas regras, que o homem não comesse do fruto do conhecimento e do fruto, irmão, que tinha a ciência, para que eles não pecassem diante do Senhor. E diz a palavra, irmão, que o adversário, que é astuto, ele investiu contra Eva primeiro, por ser o vaso mais fraco. Ele entrou numa serpente e começou a conversar, a fazer amizade com Eva, de tal forma que Eva, irmão, quando se viu, ela se viu iludida com as palavras daquela serpente, e aquela serpente convenceu a Eva de comer do fruto proibido. E Eva, quando comeu daquele fruto, irmão, ela pegou e levou para Adão e falou para Adão: experimenta o fruto. Ele falou: mas nós não podemos comer desse fruto. Ela disse: não, a serpente, que é minha amiga, ela falou que se nós comermos desse fruto, nós vamos ser igual a Deus. Nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter entendimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. E Adão, irmão, também se deixou se enganar por Eva. E diz a palavra que então, a partir desse momento, gerou, irmão, um pecado muito grande naquele jardim. E Deus, irmão, desceu ali na variação dos dias e, procurando Adão e Eva, Adão estava escondido, irmão, no meio de umas ramagens. E o Senhor falou: Adão, por que você está escondido? Ele disse: Senhor,
porque eu estou nu diante de ti. E o Senhor indagou Adão: por que você está dizendo que está nu? Vamos dizer, ontem eu vim te visitar, você não percebeu que você estava nu. E agora eu venho te visitar e você fala que você está nu? Ele falou: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto que tu proibiste nós de comer. E nós dois comemos. E agora eu estou envergonhado diante de ti porque eu vejo a minha nudez. E foi-me aberto o meu entendimento. Deus então, irmão, sentencia Adão, dizendo para ele: tu então a partir de agora comerás do teu próprio suor. Até hoje você não precisava trabalhar, a partir de agora você vai ter que trabalhar para você comer. Falou para a mulher: você vai gerar filhos, mas com muitas dores. Certamente ia ter dor na hora do parto dela. Mas o Senhor multiplicou as dores do parto devido ao pecado. E para a serpente, o Senhor também, irmão, sentenciou ela: a partir de agora, tu rastejarás e tu procurarás o calcanhar do filho da mulher. Porém, de uma mulher vai nascer alguém, e esse vai vir com autoridade, e ele vai esmagar a tua cabeça. O próprio Deus já anunciando de Jesus, que venceria a serpente chamado Satanás. Pois bem, irmãos, há situações no matrimônio ou no casamento que nós vemos que há uma atuação direta do diabo. Há uma atuação direta do diabo. Mas em outras situações, irmão, nós percebemos também, em alguns casos que já foram tratados e resolvidos e outros que também chegam até nós, que são situações em que a própria pessoas, os próprios cônjuges, não estão se entendendo. E aí começam a colocar a culpa um no outro, como Adão colocou culpa em Eva, e Eva colocou culpa na serpente. Ou muitas das vezes, irmão, transfere toda a sua culpa para o inimigo. E muitas das vezes, o adversário, irmão, ele não incitou aquela guerra. Mas ele, como oportunista, ele vendo ali uma incompatibilidade de gênio, ele atua naquilo para que o fermento cresça e faça com que o matrimônio, que é uma instituição divina, seja destruído. Então, irmãos, a partir daquele momento em que Adão e Eva transgrediu perante o Senhor, a humanidade começou a transcorrer pelo caminho do pecado, deixando, irmão, o princípio que Deus tinha estabelecido como instituição divina para viverem uma vida corrompida. Infelizmente, a mulher acabou perdendo o seu valor. E até os dias de hoje, em algumas culturas de outros países atuais, os homens podem ter mais do que uma esposa, desde que ele dê o mesmo tratamento para as outras igual. Se comprar um vestido para uma, tem que comprar para duas ou três, tudo igual. Se leva um alimento para a casa de uma, tem que levar o mesmo alimento para a casa do outro. A mesma atenção que ele dá de afeto para uma, ele tem que dar para as outras. Ou seja, isso ainda perdura até os dias de hoje, em algumas culturas, em alguns países, irmãos. E aqui no nosso país, a bigamia, que é o casamento duplo, ela é condenável pela lei. Quem for bígamo é réu de juízo e vai responder criminalmente, irmão. Então, aqui no nosso país brasileiro, não é jamais deixado isso acontecer. Mas em outras culturas isso acontece com frequência, desde que o país e as suas leis assim, irmão, permitam que isso aconteça. Mas nós observamos que com a vinda de Cristo Jesus, irmão, essa instituição divina chamada matrimônio, que estava, irmão, enfraquecida pelo pecado, ela foi novamente fortalecida por Cristo e pela sua palavra. Porque Jesus disse aqui nas Sagradas Escrituras: deixará o homem a casa de seu pai e de sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e os dois serão uma só carne perante o Senhor. Ou seja,
Jesus, irmão, ele disciplinou novamente as regras e doutrinas do matrimônio, para que o matrimônio, irmão, novamente se tornasse um lugar forte para o casal, um lugar de refúgio e, consequentemente, para a família, para os filhos que seriam gerados naquela família. E nós observamos, irmão, que o caráter de um bom casamento, ele tem feito que homens e mulheres procurem várias estratégias para assegurarem casamentos bem-sucedidos. Mas, infelizmente, irmão, não sei se é por falta de luz ou de entendimento, nós estamos falando aqui para a igreja de Deus e não para o mundo, porque o mundo, ele se assegura nessas coisas. Eles querem assegurar casamentos bem-sucedidos, buscando, irmão, na aparência física do outro. Se a pessoa é muito bela, é bonita, então aí chama a atenção dele, ele se sente atraído, e ele não quer saber se é preparação de Deus ou não, ele quer ir pelo aquilo que os seus olhos viram. Outros procuram, irmão, uma segurança na riqueza, nos bens, e esquece que o rico pode ficar pobre e o pobre pode ficar rico. E muitos que casam pensando na beleza e na riqueza, já estão casando para a ruína. Porque o belo fica feio e o rico pode ficar pobre. E aí o que você vai ter? Você não vai ter nada. Porque aquilo que você achava que era belo, ficou feio. Aquilo que você se assegurou como um casamento seguro, porque a pessoa possuía algum bem, alguma riqueza, perde a riqueza, perde tudo, você também não tem segurança alguma. Mas, irmão, esses atributos que são passageiros, que muitos aí no mundo estão buscando, e infelizmente o que mais estão buscando são esses tipos de atributo. Existem casamentos com documentos pré-nupciais, dando ou não dando direito ao outro cônjuge, a parte da herança, ou que eles têm, ou que eles constroem. É um casamento, irmão, mesquinho, é um casamento já empobrecido, tudo por causa da avareza. Porque os ricos não querem ficar pobres. Então eles pensam assim, se eu caso com ela, depois da manhã ela pede o divórcio, a separação, estou falando do mundo, irmão, mas acontece na graça de Deus também. Aí eu vou ter que dividir meus bens, eu vou perder metade dos meus bens. E aí, por causa dessa ignorância e dessa mesquinharia, antes de se casar, estão fazendo contratos pré-nupciais. Irmãos, nós crentes em Cristo Jesus e na doutrina da Congregação Cristã no Brasil e nos ensinamentos, ela é ao contrária a esse tipo de negociação, porque isso nada mais é do que uma negociação. Está tirando o senhor do lado e colocando um papel como documento de segurança, que se separar no dia da manhã, cada um vai sair do casamento do jeito que entrou. Então, o nosso ensinamento dentro da fé é que esses tipos de documento, eles são ao contrário à palavra de Deus. A Escritura Sagrada, irmão, que é a palavra, ela ensina que o casamento ele foi destinado a durar até que um dos cônjuges, o Senhor passe e recolhe, até que o Senhor dê descanso a um deles. E fica totalmente proibido, segundo a palavra de Deus, o divórcio, irmão. E para que a pessoa possa ter direito ao divórcio, o outro lado, seja o homem ou seja a mulher, tenha que ter dado motivo para esse divórcio, pecando, adulterando, profanando o seu leito. Mas, irmão, não é pela desconfiança. Tem que ter prova, tem que ter confissão, para que você possa ter de Deus o respaldo do divórcio. Quem divorcia, fora esse tipo de comportamento, irmão, e fora esse desvio de caráter, está divorciando sem o amparo da palavra. E o mais interessante desta parte, meus irmãos, que aquele que divorcia
aquele que se separa, por não ter o outro cônjuge pecado. O outro cônjuge, ele teve lá uma incompatibilidade de gênero. Não deram mais certo porque as ideias não bateram. Ele não quer ficar só. Aí ele começa com um espírito aventureiro. Ele começa a procurar uma outra companheira. Mas ele esquece que aquilo que ele fez, que ele divorciou, ficou ali, irmão, um ponto e uma interrogação sem ser resolvido. E qualquer irmã ou qualquer irmão que casar com alguém que é divorciado e a outra parte não pecou, peca os dois na presença de Deus à luz da palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, está escrito aqui. Se você casar com uma pessoa divorciada e ela foi divorciada por incompatibilidade de gênero, porque as ideias não se bateram, um enjoou do outro, um não quis mais o outro, e você casa com essas pessoas, você peca diante de Deus. E muitos têm comprometido a sua salvação, têm comprometido a sua liberdade, têm comprometido a sua comunhão e a sua intimidade com Deus por causa dessas situações, irmão. Porque são pessoas que pensam somente no bem-estar desta vida e esquecem da vida eterna. Ah, não, depois lá para frente Deus me perdoa. Meus amados, eu vou dizer uma coisa para os irmãos à luz da Bíblia. Eu não vou te falar que Deus não te perdoa, porque Deus é misericórdia. Mas o carnê que você vai pagar pelo teu pecado e pelo teu erro não compensa casar. Você vai pagar um alto preço. Deus vai cobrar até o último centavo da tua dívida, por causa do preço da tua desobediência. Então é bom os irmãos e as irmãs saberem que para ter um novo relacionamento, se você é divorciada ou se você é divorciado, o outro lado tem que ter pecado diante de Deus e você tem que ter testemunha do pecado. Outra coisa, irmão, nós servos de Deus, isso aqui é para os domésticos da fé. Se o casamento não vai bem, precisa chamar o ministério, irmão, para dar um conselho, para contar para o ministério o que está acontecendo. Porque se chegar ao ponto de separar, o ministério precisa tratar este caso e o ministério precisa fazer uma ata para ficar registrado nos anais da Congregação Cristã no Brasil o ocorrido com você ou comigo. Por quê? Se você fizer uma ata junto do ministério que o fulano ou que a Bertana separou de você ou te abandonou porque ela pecou, quando alguém se interessar em casar com você e alguém ligar para o ministério da tua comum congregação e perguntar: irmão, eu quero casar com a irmã Maria, mas eu gostaria de saber o que foi que aconteceu com ela. O ministério, então, vai informar você o ocorrido e vai dizer: a irmã Maria, ela não tem culpa em nada, o esposo abandonou ela, pecou, errou, ou vice-versa, e ela está livre para casar. Nós tratamos o assunto, tem uma ata redigida, e você pode casar com ela porque ela tem bom testemunho. Esse cuidado, irmão, as irmãs e os irmãos têm que ter. E muitas das vezes não tem. Sabe por que não tem, irmão? Porque a pessoa fica tão iludida com as palavras da outra, ela fica tão apaixonada, que ela sai da órbita da Terra e começa a voar pelos ares. E aí ela não quer nem saber se a pessoa tem testemunho, se a pessoa realmente é tudo aquilo que diz que é, ou se a pessoa está simplesmente encapada numa capa de ovelha, e dentro dela, na verdade, é um lobo devorador que vai destruir a tua vida para o resto da tua vida. Então as irmãs e os irmãos tenham conhecimento que esses conselhos estão vindo para advertir a irmandade, para vocês fugir das ciladas do diabo e não correr, irmão, o risco de entregar a vossa vida para ser destruída, simplesmente por uma paixão, simplesmente por um amor que não existe,
É uma paixão, é uma atração física, carnal, é algo que você ouviu e chamou a tua atenção e você se iludiu. Mas se você fizer tudo dentro dos preceitos e tomando cuidado dentro da doutrina, você pode ter certeza que se ele for o teu esposo, se ela for para ser tua esposa, o segundo casamento, ou que seja o primeiro casamento, terá a benção de Deus sobre a tua vida. Os jovens que ouvem esse conselho, ou as mães, ou os pais. Antigamente, irmão, nós tínhamos ensinamento que quando era para casar-se com algum moço ou com alguma moça que tinha vindo do mundo, era para pedir os exames laboratoriais, pré-nupciais. Existe isso daí? Existe. É bom que a Irmandade tenha ciência disso. Porque muitas das vezes a pessoa viveu no pecado, irmão, contraiu doenças venéreas, contraiu HIV, vive com o vírus dentro de si e não fala. Então você pedindo os exames, você vai saber com quem você está casando. Isso é ensinamento, irmão. Nós temos ensinamento redigido pelo Braz sobre isso daí. Porque teve muitas irmãzinhas que infelizmente se casaram com homens contaminados, que não falaram que eram contaminados, e depois se contaminaram também, e por causa das doenças ou de qualquer tipo de vírus que ele trouxe lá do mundo do pecado, que é consequência do erro dele, e contaminou a serva de Deus, depois o casamento não ficou em pé. Tudo por falta de orientação, tudo por falta de zelo, tudo por falta de cuidado, e tudo por vontade de antecipar aquilo que não era para ser antecipado. O casamento ele deve ser adquirido com cuidado, com prudência, sabendo também se as famílias têm comunhão uma com a outra, irmão. Tem moço e tem moça, e tem irmão, irmã, que a família não concorda. Ele fala, não estou nem aí, quem vai viver com ele sou eu. É verdade. Só que a hora que der errado lá, você vai querer vir ao seio da tua família para procurar apoio, e você não vai encontrar apoio deles. Sabe o que eles vão lançar no teu rosto? Nós não te avisamos que ele não era uma boa pessoa? Nós não te avisamos que ela não era uma boa pessoa? É isso que você vai ouvir. Então as famílias têm que estar na mesma comunhão, irmão. As famílias têm que falar a mesma linguagem, ainda que são de casas diferentes, mas a linguagem da fé tem que ser a mesma. O espírito que rege a casa do A e do B tem que ser o mesmo. Quando eles se encontrarem, os assuntos têm que ser assunto sadio. E isso tudo tem que ser observado. O moço, quando for casar, observa que jeito que a moça trata a mãe e o pai. A moça, quando for casar, observa que jeito que o moço trata a mãe e o pai. Porque o jeito que ele tratar os seus pais é o jeito que ele vai tratar você também, irmão. Se ele é estúpido, se ele é sem educação, se ele é um rapaz bruto, ou ela, se é uma pessoa que por qualquer coisinha faz uma tempestade, se também não coopera nas tarefas da casa, você vai fazer um mau casamento. Ah, mas ele é lindo, ela é linda. Irmão, vamos voltar um pouquinho no começo. A lindeza não põe na mesa, a riqueza não põe na mesa. Tudo isso aí passa. É nuvem vazia. Vê a essência, vê o que ele tem por dentro, vê o que realmente ele tem para te ofertar. Se o que ele tem para te ofertar vai te acrescentar. Boniteza, irmão, daqui um pouco vira um maracujá aí, ó, enrugado. Com o tempo vai ficar assim. Pode fazer 1000 botox. Não adianta, passou o tempo do botox, cai tudo de novo. Agora a essência que está dentro da pessoa, ela pode ter 90, 100 anos. Aquela essência nunca vai mudar. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Tanto jovens, como também os irmãos e as irmãs que estão pretendendo casar-se. Esteja, irmão, atento aos conselhos. Para dar certo um casamento, é necessário que os dois queiram. Não adianta um querer e o outro não querer. Eu conheço pessoas que estão lutando no casamento sozinha.
luta sozinho. Só tá um remo. E sabe o que acontece? A canoa fica só girando. Porque quando é um remo só, a canoa ela só fica virando. Agora, quando os dois remam junto, a canoa ela chega no seu destino. E há pessoas que estão lutando num casamento sozinho. Porque o outro, irmão, não tem interesse em lutar para restaurar aquela casa, aquela família. Então, para que um casamento dê certo, os dois precisam estar, irmão, junto, renunciando-se a favor do outro, trabalhando junto com conversações equilibradas. Não adianta nada. Eu tenho a minha esposa aqui, eu vou trazer para ela um assunto, eu começo, ela se desequilibra, levanta a voz, briga. Ela me traz um assunto, eu desequilibro, eu levanto a voz, eu brigo. Nós nunca vai chegar num acerto, irmão. Quando vai se conversar sobre qualquer situação dentro de um casamento, as conversações devem ser equilibradas. E nunca buscando o interesse próprio, irmão. Mas sempre pensando na união dos dois. Procurando sempre, irmão, agradar. Tendo uma conversa mansa. Fazendo predominar dentro da tua casa o bom diálogo. Trazer para dentro da tua casa a paz. Mesmo diante dos desafios que a vida lhe apresenta todo dia. E nós sabemos, irmãos, que há pessoas que são mais geniosas e há pessoas que são mais da paz. Se você sabe que o teu cônjuge ele tem um gênio mais difícil, faz de tudo para que ele possa ter paz. Porque se ele já é genioso e você cutucar, vamos dizer na palavra chula, se você cutucar a onça com a vara curta, com certeza vai virar uma guerra dentro da tua casa. Com certeza vai virar uma guerra dentro da tua casa. Então você já conhece o teu cônjuge. Você já conhece a pessoa que você está do teu lado. Você já conhece a personalidade dele. Você tome cuidado. Vá manso falar com ele. Não vá de qualquer maneira. Chegue a ele de uma maneira em que ele venha te dar ouvido. Ah, mas e se eu moro com uma pessoa que é doente psicologicamente? Ela é bipolar. Eu nem sei se hoje ela vai querer me ouvir ou se ela vai querer explodir. Irmão, quando se trata de enfermidades da mente, que é bipolaridade, né? Aí precisa também de um acompanhamento de um profissional, um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo. Ah, mas ele não aceita. Ele não aceita. Não aceita tratamento ou ela não aceita tratamento. Ore para que Deus faça uma obra. Ou ele aceite o tratamento, ou Deus faça uma obra de transformação na vida dele. Existem homens e mulheres narcisistas. Sabe o que é isso? Pessoas que acham que somente a opinião deles é que vale. Somente o que eles falam é que vale, irmão. E tem muitas irmãs e muitos irmãos também que sofrem ao lado dessas pessoas. A tua opinião não tem valor. Tudo que você fala não está certo. Sempre é ele que tem a razão, ou ela que tem a razão. Irmãos, hoje estamos vivendo aí num movimento feminista. A mulher começa a ganhar uma notoriedade dentro da sua profissão, ganhar um dinheirinho a mais, ela já quer pesar no marido. Ela pisa no marido. Não pode, irmão. As irmãs domésticas da fé, saiba que Cristo é a cabeça da igreja, mas Deus constituiu o homem como a cabeça da mulher também. Não vou te falar que você é costela, não. Eu vou falar que você é o pescoço desse casamento. Se você tiver sabedoria, a cabeça sozinha ela não vira. Ela precisa do pescoço para virar. Seja um pescoço sábio. Não crie nesse teu relacionamento nenhum tipo de situação de conflito e de contrito, porque você hoje está bem sucedida e amparada materialmente. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos dentro desse conselho que Deus está me dando aqui. Muitas irmãs ficam em sofrimento, em casamentos abusivos, por causa que não tem uma independência financeira. Aí você pergunta, por que você está se sujeitando a isso? Ah, porque eu não tenho profissão. Se eu me separar, eu vou morrer de fome.
eu não tenho uma casa, eu não tenho um ganho. Queridos, preste bem atenção no conselho que Deus está mandando aqui hoje. Deus quer restaurar o teu casamento. Se o outro lado não quer buscar uma comunhão, entregue ele nas mãos de Deus. Deus, ele é dono do barro e ele é dono do vaso, irmão. Tem muitas irmãs aqui que estão hoje, e se nós fosse abrir aqui para as irmãs falar, destruídas emocionalmente, por causa dos seus próprios esposos. Os esposos destruíram essas mulheres, irmão, na mente, no sentimento. E o caboclo é tão ignorante que ele fala tanta asneira o dia inteiro. Fala bobeira, briga, xinga, altera. E depois ainda, irmão, quer que a sua esposa seja a esposa dele na hora lá que ele vai para o leito na sua cama. Sabe o que é isso, irmão? São homens que realmente vivem numa verdadeira ignorância. E ele ainda, se não for atendido, aí que ele derruba a casa mesmo, irmão. Ele derruba a casa. Só que vocês, irmãs, que estão ouvindo esse conselho, vocês têm uma arma poderosa, chamada joelho. Põe o joelho no chão e entrega ele nas mãos de Deus. O que a terra não te ajudar, os céus vão te ajudar. E Deus tem poder de fazer uma restauração no teu casamento, salvar o teu casamento que está indo de mal para pior e fazer com que você ainda seja feliz com esse teu esposo que Deus te deu. E olha, irmão, tem muitos irmãos e irmãs que estão já no segundo casamento, outros estão até no terceiro. E muitos aí ficam aí falando, né? Ah, a segunda glória agora está maior do que a primeira. Irmão, para com essa tonteira. Honra a primeira esposa que Deus te deu. Ela foi mãe dos teus filhos, se Deus deu filho para você. Esse segundo casamento que veio na tua vida, veio para fazer você continuar a ter uma vida conjugal. Mas não é porque você tem uma esposa hoje, que é a tua segunda ou terceira esposa, ou o teu segundo e terceiro esposo, que esse agora, irmão, tem que ser cantado para os quatro ventos, porque ele é melhor do que o primeiro. O primeiro era o primeiro, ele tinha a medida dele. O segundo era o segundo, ele tinha a medida dele. Cada um era cada um, irmãos. Porque muitas das vezes você fala isso, um filho escuta, uma filha escuta, fala, puxa vida, hein? A minha mãe tá aí, meu pai tá aí, ó, valorizando essa outra aí que não é minha mãe, não é meu pai. E meu pai e minha mãe, ele tá falando que a segunda glória tá maior do que a primeira. Quer dizer que ele não viveu bem com a minha mãe, com o meu pai? Nós somos fruto, não é de um amor, é de uma vivência comum, de um ódio, de um sistema que precisou casar. Então, cuidado. Principalmente aqueles que têm família, irmão. E o casamento, irmão, ele para ser sustentado, é necessário que um fale a verdade para o outro. Irmão, quando entra mentira no meio do casamento, e aquela mentira ela é descoberta, o casamento perde a confiança, vai para a ruína, o matrimônio, irmão, nunca mais vai ser igual, porque o espírito da desconfiança pega uma das partes, e aquela desconfiança sempre vai gerar uma guerra, e o inimigo que é oportunista, ele vai estar sempre no meio do casal. Tem irmãs e irmãos aqui, que eu vou falar, o conselho que Deus está me dando, que já dormem separados de cama. Qualquer briguinha, vou lá para o sofá. Qualquer briguinha, vou lá para o quarto do meu filho. Irmão, vai dando oportunidade mesmo para Satanás. Quando você deixa o teu leito vazio, quem deita nele é o diabo. Para ficar buzinando no ouvido do teu cônjuge. Para fazer com que ele comece a fantasiar algo que ainda não existe. Então, queridos, nunca deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Está escrito aqui na palavra de Deus.
Se você precisar pedir perdão todo dia para a tua esposa ou para o teu esposo, peça perdão, mas deite no teu leito em paz. Não macule o teu leito. Não manche o teu leito. Irmão, esse negócio de casal dormir trunfado um com o outro, um vira as costas para lá, o outro para cá, um beiço, 1 quilo de beiço para cá, 1 quilo de beiço para lá, irmão, você está dando oportunidade para o diabo destruir a tua família. Outros dizem, eu estou nesse casamento por causa dos meus filhos. Você acha que isso é conversa de um homem e de uma mulher de Deus? Você tem que estar no teu casamento por causa da mulher que Deus te deu e por causa do homem que Deus te deu. Mas o casamento não está bom. Não está bom, o que você está fazendo para melhorar? Qual é o procedimento que você está buscando para que esse casamento ele possa ter condição de ter uma vida sadia? Eu não estou fazendo nada, estou deixando ele quieto. Quanto mais ele ficar longe de mim, melhor. Pois é. Então você está se prejudicando também. Só que você esquece que o adversário nessa situação, ele vai criar situações para querer matar a tua alma. Ele vai colocar no teu caminho alguém que aos teus olhos, aquela pessoa é tão maravilhosa que ela supera todas as expectativas do teu coração. A voz dela é mansa, ela fala palavras, nossa, que agrada o meu coração. Quando eu ouço a voz dessa pessoa, derrete a minha alma. Cuidado, é o diabo. Se você é uma mulher casada ou um homem casado, e se você está se derretendo pela voz de outro homem ou de outra mulher, você pode saber que o laço do diabo já te pegou. Você pode saber disso. Irmãos, conselho é isso aqui. Montomazelli, eu aprendi a dar conselho dessa maneira. Eu não ponho panos quentes, nem ponho a peneira no sol. Então você tem que tomar cuidado com essas conversinhas no WhatsApp. Irmã casada batendo papo o dia inteiro com um homem casado. Contando as suas intimidades. Contando situações que acontecem na sua vida. Abrindo porta para o pecado. Daqui um pouco o outro do lado de lá fica falando assim, e por que você está com ele? Eu estou com ele porque eu não tenho como sair desse casamento. Não, olha, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa bonita. Aí já começa a entrar aquela voz maligna no teu ouvido e vai descendo no teu coração. Daqui um pouco você está tão iludida que você começa a olhar para o teu esposo ou para a tua esposa, você enxerga nele o inimigo e não a tua esposa e o teu esposo. E daqui um pouco já está indo para se separar, e já daqui um pouco já está se envolvendo com aquele ou com aquela que você estava conversando. Aí quando, irmão, se envolve e cai na realidade, leva um choque na realidade. Puxa vida, que enrascada que eu entrei. Eu achei que ele era uma pessoa, agora se revelou. Agora já não adianta, agora eu já perdi a minha família, perdi a minha esposa, meu esposo, perdi até a graça de Deus. E aí, meu irmão? Irmãos, os solteiros me perdoem, mas eu vou ter que tocar trombeta aqui. E as irmãs casadas e os irmãos casados, os divorciados, os viúvos também. Saia de chat de relacionamento, irmão. Você nem sabe com quem que você está falando lá. O caboclo põe uma foto lá. Nossa, parece o Superman. Só farta a capa do Superman. Você olha para aqui e fala, vixe, achei meu príncipe encantado. Quando você vai descobrir, é o verdadeiro sapo. É o sapo. Irmão, tem que falar. Quem quiser ficar na sala, fica. Quem não quiser, pode também ficar à vontade para sair. Aí, irmão, o Superman é um sapo. Só que aí você já envolveu tanto com ele no chat, lá no bate-papo, nas conversas, já abriu tanta vida para ele, que você acaba caindo no pecado da lascívia, que é um pecado. E aí você voltar para trás? Aí você quer esconder de todo mundo o que aconteceu. E tem pessoas, irmão, que são tão articulosas que elas tiram print da tua conversa, elas tiram print de tudo aquilo que aconteceu e depois, esparrama no vento.
Aí você perde o teu nome, você perde tua credibilidade, você perde totalmente a tua comunhão, você vai pôr a mão no teu pensamento, vai falar o que eu fiz da minha vida, e infelizmente, pasme, os irmãos e as irmãs que estão ouvindo o conselho, teve pessoas que se suicidaram, se mataram, por vergonha do que aprontaram. Estou falando isso aqui, irmão, por conhecimento. Então, meus amados, foge dos bate-papo nas madrugadas, vai dormir, vai descansar. Ah, mas eu tô com uma insônia. Toma um suco de maracujá. Se o maracujá não faz efeito, come a folha do maracujá. Mas vai dormir, irmão. Deus fez a noite para nós dormir, para nós descansar. Não. Aí a noite parece uma coruja. Fica a noite inteira aí. Fala com um, fala com o outro, vai no bate-papo. Encontra um aqui, encontra outro lá. E depois, irmão, você vai cair numa malha que você vai se arrepender e poderá que aconteça, que vai ser muito tarde para Deus te socorrer. Porque na hora que a pessoa está iludida, Deus fala pela palavra, Deus fala por profecia, Deus toma os homens pelo conselho, as mulheres pelo conselho, mas a pessoa cria um tampão no ouvido, não escuta o conselho. Ah, tá falando demais. Que isso? A vida não é isso não. Pode não ser isso para o mundo que está no pecado, mas para aqueles que querem salvar a sua alma, é isso e muito mais. Se você quiser salvar a tua alma, você precisa se enquadrar nesses conselhos desta manhã. No casamento, irmão, precisamos buscar esta comunhão. O cônjuge tem que ser fiel um ao outro. Tem que ter respeito nos deveres que envolvem o casal. Tem que ter dignidade para que esse matrimônio subsista às tempestades do dia a dia sem se abalar. E quais são os fundamentos, irmão, de um relacionamento sadio? E que você deve tomar cuidado. Nunca desnudar o seu cônjuge. Todos têm fraqueza. Todos têm fraqueza. Mas não fique contando as fraquezas do teu esposo ou da tua esposa para a tua amiguinha e para o teu amiguinho. Ah, mas é minha amiga. Mas ela também tem outra amiga. E aquele assunto vai andando. Daqui um pouco todo mundo está sabendo. Daqui um pouco a tua casa já não tem mais telhado. Todo mundo olha para a tua casa, sabe tudo que acontece dentro da tua casa. Por causa da tua própria língua. Porque na hora da raiva, da vez você ajoelhar e pedir misericórdia para o Senhor, você pôs no teu ouvido o teu telefone e começou a desabafar com os teus amigos. Contando o que não se devia ter se contado. Falando aquilo que não devia ser falado. Então está acontecendo alguma coisa aí errada? Joelha, ore, busque a misericórdia do Senhor. Muitos ficam aí, irmão. Muitas das vezes inventando até situações sobre o relacionamento para ver se os outros se compadeçam e ele fique livre do seu cônjuge. Mas não se esqueça, Deus está com seus 7 olhos sobre você e Deus vai te julgar. A balança de Deus é reta. E Deus, a sua balança, o aferimento dela, não tem variação de dúvida. Então não leve para fora da tua casa os problemas do teu relacionamento. Não deve existir, irmão, entre o casal, egoísmo. Você hoje sabe que quando você casa, você tem deveres e obrigação com o teu cônjuge. A casa deve ser partilhada, a responsabilidade da casa. Os irmãos, tem irmãos aqui também ouvindo aqui, e as irmãs que são servas de Deus, saibam, as irmãs não são empregadas. Você deve compartilhar, se você pode compartilhar, fazendo alguma tarefa para ajudar, faça. Compartilhe. Dê para a serva de Deus também um pouquinho de tranquilidade. Dê um dia para ela descansar. Ajude a sua companheira. Existe, irmão,
coisas que muitas das vezes não está no poder aquisitivo, o alcance, mas está do lado afetivo. E o lado afetivo fala muito mais para essas irmãs do que o financeiro. Eu tenho certeza disso. As irmãs podem viver pobre, mas se tiver um esposo que é amoroso, que é manso, que é compreensivo, irmão, ela vai amar esse homem pro resto da vida. Agora tem gente que acha que no lugar de todas essas qualidades que eu acabei de dizer, o dinheiro compra tudo. Eu dou dinheiro na mão dela, não preciso dar amor, não preciso dar afeto, não preciso dar carinho, eu não preciso dar atenção. Eu dou dinheiro para ela, já tá bom. Irmão, você está lançando o teu casamento no inferno. Por quê? O dinheiro pode comprar grandes coisas? Claro que pode comprar. O dinheiro compra o mundo inteiro. Só que o dinheiro, irmão, por mais que ele compre o mundo inteiro, ele não compra sentimento. Quem se vende também, irmão, se vende materialmente falando, mas o sentimento ele não vende. Então tome cuidado do jeito que você está administrando aí a tua família, a tua casa. Por isso que tem muitos casamentos hoje em dia que estão desgastados. Há relacionamentos que perderam, irmão, totalmente a intimidade. Procure, irmão, algum horário que vocês possam estar juntos, em boas conversações. Crie dentro da tua casa, não importa se você já tem 40 anos de casado. Mas já virou uma rotina aqui, nós já acostumamos um com o outro. É bom que acostume um com o outro. Porque aí você já sabe o jeito que ela é e você sabe o jeito que ele é. Mas nem por isso deixa de surpreendê-la. Deixa de surpreendê-lo. Dá um agradinho. Não fica esperando só a data do casamento. Tem irmão que nem sabe que dia que casou, na verdade. Tem irmão que nem sabe a data do casamento. Passa batido. A irmã faz aniversário, coitada. Ela fica lá calada, esperando do esposo um parabéns, um beijo, uma rosinha. Ixi. Depois de um mês, ela fala: ai, meu bem, eu fiz aniversário tal dia. Fez? Tá ficando velha, hein? É isso que ainda leva ainda. Vê se existe ou se não existe homem desse jeito, irmão. Existe. Mas também existe mulheres desse jeito. Então que nós aqui, irmão, possamos nos ajustar com modéstia e nos preparar para nós passar aos filhos, aos netos, uma visão de um casamento feliz, irmão. Que eles possam olhar para a nossa vida e falar: nossa, o meu pai e a minha mãe é um modelo de um casamento feliz que eu gostaria de ter. Porque tem muitos filhos não querendo casar. Há muitas filhas não querendo casar, porque vê o sofrimento da mãe, vê o sofrimento do pai e fala: eu vou casar para mim viver a vida deles? Deus que me livre. E aí não casa. Fica vivendo uma vida de solteiro. Muitos esfriam na fé, vão e pecam. Por quê? Dentro da própria casa não teve exemplo. Irmão, e não tem ninguém melhor para falar quem nós é do que a minha esposa, do que os meus filhos. E não tem ninguém melhor para falar quem minha esposa é do que eu e do que meus filhos. Porque é eu que vivo com eles aqui 24 horas, é eles que vivem comigo 24 horas. Na igreja é um santinho. Paletó, gravata, falando em língua o dia inteiro, e glória a Deus. Só lá na igreja. Dentro da casa, irmão, é um cavalo, um bruto, um murmurão. Só fala o que não deve, xinga. Fala palavra que não é digna nem nós falar aqui, de baixo escalão. Mas quando está perante o cooperador assim, glória a Deus, aleluia. Irmão, cuidado. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Deus colocará o prumo em muito casamento nesta manhã. E você quando vê, o pior é isso, irmão, que quando você vê o teu esposo lá, glória a Deus, aleluia, você fica olhando, você fala: meu Deus, se os irmãos soubessem quem é esse camarada. Ou as irmãs, né? Os irmãos, meu Deus, se as irmãs soubessem quem é essa camarada aí, o que ela apronta lá na minha casa. Então, queridos, o conselho está vindo, parece um pouco apertado, mas sabe por que aperta?
que é para sair de nós tudo isso aqui que está sendo falado. E que principalmente Satanás desocupe o nosso lar, desocupe o nosso matrimônio, o nosso casamento, que é uma instituição divina, dada por Deus, para que o homem e a mulher venham a ser felizes, irmão. Para que não viva só na solidão. Queridos, preste bem atenção. Cuidado, irmãs, com exagero em roupas. Cuidado com aquilo que você veste. Se isso que você está vestindo está desagradando o teu esposo e ele é um bom esposo, não veste. Se ele olha para a tua roupa e fala, ó, essa roupa não ficou bem em você, vai lá imediatamente e tira. As feministas não vai querer tirar, não, se quiser me aceitar é assim. Mas a mulher que é sujeita à palavra de Deus não está te agradando, meu bem, não. Então eu não vou colocar mais essa roupa. Pronto, acabou o problema. Eu vou deixar uma roupa destruir o meu casamento? Eu vou deixar uma atitude destruir aquilo que Deus preparou para mim? Só se eu for muito ignorante, irmão. E procure dentro do teu relacionamento o caminho da paciência. Porque a paciência, irmão, é um lubrificante que evita. Ele evita. Ele é igual o óleo do motor do carro. É um lubrificante que evita que o casamento superaqueça. Com os problemas externos e até os problemas internos da própria vida. Tem pessoas que estão vivendo em atrito direto por falta de paciência. Geralmente a falta de paciência, irmão, é o que resulta em decisões precipitadas e loucas. A pessoa não raciocina, não pensa, não espera, ela precipita. Muitas mulheres saíram de casa por falta de paciência. Muitos homens arrumaram uma trouxa e saíram de casa por falta de paciência. E aqui na palavra de Deus, irmão, Tiago deu um bom conselho quando escreveu: todo homem seja pronto para ouvir e seja tardio para falar. Por que isso, irmão? Porque muitas das vezes a mulher quer desabafar, ela quer falar, e o homem não deixa a mulher se expressar. Muitas das vezes também o homem quer desabafar, a mulher não deixa o homem de se expressar. Procure escutar mais, irmão. Está escrito aí um ditado do mundo que o ouvir é ouro e o falar também. Ele é prata, ele é desvalorizado. E tem gente que quando chega a algum assunto, ele só quer falar. Ele só quer ter razão em tudo. E nisso aí não produz a justiça de Deus. E as orações, irmãos, dos santos, elas são impedidas quando o casamento não está bem. A benção de Deus fica retida lá na eternidade e não chega na tua vida. Sabe por quê? Porque você não está bem com o teu cônjuge. Então a humildade entre o marido e a mulher faz com que eu e você, nós, reconhecemos os erros que nós cometemos diariamente. Mas também a humildade permite que nós vamos buscar o caminho da melhora, irmão, para nós melhorar, para nós não errar mais naquilo que nós estávamos errando no nosso matrimônio. E não esqueça jamais desta palavra tão sagrada: me perdoe, em nome do Senhor Jesus, se eu te fiz alguma coisa. Há homens e mulheres que não sabem usar esta palavra me perdoe, porque são duros na sua genialidade. São geniosos de natureza. São intratáveis. Não gostam de tratar o assunto. Tudo isso prediz a ruína e a perdição da família. E muitos casais estão se separando por incompatibilidade de gênero, não tendo amparo bíblico para a carta de divórcio e se colocando no caminho da perdição por falta de humildade e da palavra perdão. Que toda decisão que você tomar esteja temperada diante desse conselho e diante da palavra. Que você possa resolver qualquer situação dentro do teu casamento debaixo desta palavra tão pequena, mas ela é tão poderosa: amor. Resolva as questões da tua família no amor, na paciência e na caridade. Busque o equilíbrio no teu matrimônio.
E não seja esta palavra, eu te amo, somente uma expressão de palavra, mas que seja uma ação diária entre o casal. Que você demonstre pelas tuas obras e pelas atitudes tuas, que realmente você ama a tua esposa e ama o teu esposo. Procure também não contaminar o teu leito com práticas imorais na área sexual. Paulo escreveu e disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu como servo e serva de Deus. Para você continuar nesse casamento feliz, nesse casamento em que hoje precisava ouvir esse conselho, busque se ajustar, ainda que o teu esposo não esteja ouvindo, mas você está aprendendo como você vai tratar ele a partir de agora. Se você começar a usar esta ferramenta, esta arma poderosa que Deus está te dando, Deus vai restaurar o teu casamento. Irmãos, muito triste ouvir falar, e eu já ouvi, hein? Eu estou orando para ele pecar. Ô, irmão, que oração de macumbeiro que é essa? Orando para ele pecar, para você ficar livre? Ora para Deus salvar ele. Ora para Deus restaurar ele. Tem pessoas, irmão, que perderam o equilíbrio mental, porque chegar o momento de falar, eu estou orando para ele pecar, para mim ficar livre. Irmão, isso não é coisa de crente. O crente, até no último momento, ele acredita que Deus pode salvar o seu casamento, pode salvar o seu cônjuge, pode salvar o seu esposo e a sua esposa. E aqueles que decidiram casar com um estranho na fé, não consultaram a Deus e pegaram lá o estranho na fé e casou e fez a sua própria decisão. E hoje está em sofrimento. Agora ore para Deus salvar a alma dele, para que possa ser transformado. Porque a escolha foi tua. Não foi Deus que te deu ele. Você foi lá e buscou com a tua própria mão. Se você está sofrendo algum dano hoje, é por causa da tua própria desobediência. Porque você já conhecia a palavra, conhecia a doutrina, você conhecia os ensinamentos, mas você deu mais ouvido aos teus sentimentos carnais do que a obediência da palavra. Agora hoje você vive uma vida de choro, de amargura, de tristeza, porque o jugo é desigual. Ele quer ir para um lado, você quer servir a Deus. Ele quer que você faça uma coisa, você não quer. Sabe o que é isso? Falta do Senhor. Agora você tem que buscar Deus para Deus converter o coração dele. Esse é o caminho. Procure na tua oração particular e na orientação da palavra e no diálogo acertar as situações que estão aí. A união, irmão, de duas pessoas pela palavra de Deus sempre mostrará que existe algo perfeito lá na eternidade, que é Deus, e algo sublime, que é sensível e existe dentro de mim e dentro de você. Ainda que nós possamos ter divergências de pensamento e ser pessoas diferentes, de criação diferente, mas quando nós somos guiados pela mesma palavra, irmão, pela mesma luz, as batalhas que são travadas jamais destruirá o nosso casamento. Cada um de nós, irmão, que fizemos as nossas escolhas, pelo nosso próprio sentimento, pelo ato de amor que nasceu dentro do nosso coração, devemos agora procurar perante a palavra nos acertar através da renúncia. Procure nos mínimos detalhes demonstrar amor, carinho, preocupação, renovar o teu compromisso com ele ou com ela, que a cada despedida em que ela for trabalhar ou ele for trabalhar, você possa beijá-lo, abraçá-lo, dizer eu te amo, Deus te abençoe, Deus te guarda. Que quando ele voltar do serviço, você receba ele da mesma forma. Pergunte como foi o teu dia, meu bem. Não despeje nele já de imediato os problemas que teve na casa, não. Pergunte para ele como está o dia dele primeiro. O homem também, não traga os problemas lá de fora para dentro da tua casa, para tirar a tua paz. Pergunta para sua esposa, meu bem, como é que foi teu dia com as crianças? Irmão, isso está acabando. Isso aí está acabando. Está acabando.
Então hoje o Senhor está nos ensinando. E se você está se sentindo distante do teu esposo ou da tua esposa, ou preso em algum padrão destrutivo aí, através dos canais virtuais de interação, nesse exato momento, corta todo o contato que está te afetando. Corta todo o contato que está te contaminando. Ah, mas eu não consigo. Se você não vencer essa tentação, ela que vai te vencer. E o Senhor está aqui batendo nessa tecla para que você possa sair daqui vencedor. Então está aqui, irmão, um conselho para restaurar o matrimônio, a confiança, o amor, promover a compreensão mútua, revitalizar a nossa conexão emocional com o nosso cônjuge, permitindo que o nosso relacionamento possa florescer num ambiente sadio de respeito, aonde ambas as partes contribuem para que os filhos vão crescendo nesse ambiente saudável, favorável, e as nossas crianças e os nossos jovens não se tornem homens e mulheres revoltadas, desestimuladas quanto ao matrimônio, por ver um pai e uma mãe sempre na guerra. Meu Deus! Você tem que saber identificar o que é que está esfriando, ou o que é que esfriou o seu casamento. O que é que distanciou você da tua esposa, o que distanciou você do teu esposo. O que é que está causando essa situação? Não fique jogando a culpa só no diabo. Olhe para dentro de você. Tem alguma atitude em você que está fazendo você se distanciar do teu cônjuge. Está fazendo você se afastar, está prejudicando a tua família. Então está aqui um despertamento poderoso. Problemas que te afetam no teu relacionamento, que precisa de uma análise profunda dentro dos padrões do teu comportamento, como comunicação. Muitas das vezes está dentro da casa, mas estão os dois mudos. Reina lá um silêncio, mas não é um silêncio de paz, é um silêncio por causa da guerra, meu Deus. E esse silêncio tem que ser rompido. Você tem que começar a olhar para a tua esposa, você tem que começar a olhar para o teu esposo como aquele que Deus te deu para você caminhar junto dele. Ele tem defeito, mas você também tem. Ele tem qualidades, mas você também tem. Para de colocar em status de telefone, de Facebook, de Instagram. Tem irmãs, e tem irmãos também, mas mais irmãs, que ficam dando tapinha de luva de pelica. Tá. Joga uma frase no status para ver se o esposo acorda. Talvez o teu esposo não está nem enxergando o teu status, mas os outros que estão enxergando estão olhando, estão falando, olha lá, ó. A fulana lá não está bem dentro de casa não, olha o tanto de recadinho que ela está mandando. Irmãos, vamos parar com isso. Se você tiver que pôr nos teus status, ponha coisa boa. Sentimento mal que está dentro de você, não coloca. Eu vou além, irmão. Deus está mandando eu tocar trombeta, eu vou tocar. Satanás, ele descobriu uma maneira de descobrir o que passa na mente do homem e da mulher. Porque o que passa dentro do nosso intelectual, ele não conhece, porque Deus não deu poder para ele sobre isso. Mas agora ele descobriu, através dos status, o que eu penso, eu vou lá e pá, escrevo. E Satanás, ele é tão sem vergonha, que ele criou, irmão, uma fábrica de frases negativas, para que as pessoas vão lá, peguem, joguem e falem, minha vida está igual a essa frase. Aí coloca lá aquela frase. Aí Satanás, irmão, faz você descobrir a nudez da tua casa. E é por isso que o teu casamento está enfraquecido. É por isso que o amor sumiu do teu coração. É por isso que as obras de Deus não chegaram na tua vida. Porque a tua vida está repartida. E você estava aqui desapercebida, adormecida. Satanás tinha vendado os teus olhos para você não enxergar que esta parte está levando o teu casamento à ruína. Santo Deus. Queridos, que a nossa comunicação
possa se tornar, a partir desse conselho, um pilar fundamental para o nosso relacionamento se tornar saudável. Que nós possamos expressar os nossos sentimentos, irmão, de forma clara, respeitosa, com confiança, que a partir desse conselho nós venhamos ter umas atividades de saúde no nosso relacionamento e não de doença. Que possamos tornar os nossos casamentos, irmão, reconstruído na confiança que estava perdida e fortalecer a intimidade emocional e física que nós precisamos ter para viver. Esses conflitos, eles são inevitáveis em qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. É a forma com que eles vão ser tratados e resolvidos é que vai fazer a diferença. Não importa qual é o tamanho do conflito ou da guerra que você está aí. O importante é como que você vai resolver essa questão. Cada um de nós devemos começar a olhar e a reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, os nossos erros e começar a se perdoar uns aos outros. Perdoe o teu esposo e peça perdão para ele também. Os maridos que estão aqui, tratem a sua esposa com respeito, com amor, com consideração, com afeto, com carinho, sabendo que elas, pela palavra de Deus, são a parte mais frágil do relacionamento. Mas as mulheres também não devem provocar a ira do esposo, comprometendo ele, como se fosse uma carga que ele não consiga carregar sobre os seus ombros. Porque o marido já tem as suas responsabilidades, mas você como mulher tem a sua também. A mulher que estão aqui, irmão, preste bem atenção, deve estar sempre cuidada. Mesmo que você tenha uma vida tarefada, com filhos, mas receba o teu esposo, irmão, carinhosamente, com boa aparência. Da mesma forma o esposo, se cuide. Não seja um homem relaxado. Faça com que sua esposa seja sempre feliz, vendo as suas atitudes. Eu vou falar pela minha casa, né? Cada um responde pela sua. Aqui em casa nós temos um hábito. Bom, eu tenho um hábito desde solteiro, mas eu continuei depois de casado. Toda a minha roupa, tirei, eu guardo. O que é para lavar, eu ponho no cesto para lavar. Nunca deixei uma toalha fora do lugar. Eu sei onde que vai a toalha. Acabei de usar a toalha. Se ela não vai para lavar, eu ponho ela no varal. Meu filho está aqui. Tem 20 anos. O Vitor Hugo. O outro que casou já está seguindo a vida dele, mas era do mesmo jeito. É o mesmo padrão. O Vitor Hugo estando na minha casa, ou não estando, parece que ele não está. Porque tudo que ele faz, ele deixou organizado. Recebi aqui na minha casa... terça, quarta-feira, o irmão Rogério de Bueno Brandão, irmão Getúlio, as esposas. A minha esposa e eu tinha acabado de chegar de viagem. E ela estava muito mal de gripe. Ela falou, irmão, minha casa não está adornada para receber os irmãos. Mas pergunta para o irmão Rogério de Bueno Brandão como foi que ele encontrou essa casa aqui. Ainda que nós ficamos 5 dias fora. Limpa, ornamentada. Agora tem irmãs que não cuidam da casa. Não cuida dos filhos, não cuida de si próprio. Queridos, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse corpo aqui. Tem irmão que fica com aquele barbão lá, parece um Papai Noel. Cabeludo, sobrancelha espirrada para cima de espanhol, que você chegar perto, fura até teu olho. Tem uns que usa bigode, nem aparar o bigode, apara. Você vai dar um ósculo santo nele, espeta o teu rosto. Irmão, vamos parar de ser relaxado? Vamos se cuidar? Vamos se cuidar? Tua esposa quer te ver alinhado. Tua esposa quer te ver cheiroso. Tua esposa quer te ver de uma maneira em que os olhos dela falam, olha que bonito que está meu esposo. Você pode ter 80 anos, mas seja um homem bonito, alinhado, cheiroso, arrumadinho. As irmãs também. Eu admiro, irmãos. Irmãos que se relaxam. Eu já sou casado. Aí você é casado, mas você não faz a tua esposa feliz? Ah, eu já sou casada. Você é casada, mas não faz teu esposo feliz? Você deixou a coisa aí de qualquer jeito?
E hoje o senhor está dando esse conselho, será que tem alguém aqui, irmão, que pode mandar eu parar nesse conselho aqui? Ou você está dizendo aí, Senhor, fala mais, porque é verdade. É verdade. Então, meus queridos, vamos nos alinhar, vamos fortalecer o nosso casamento. Já passou de 1 hora de conselho, meu Deus do céu. Mas eu vou dizer para os irmãos, se nós pegarmos este conselho e colocarmos no nosso coração, e com cuidado, e com carinho, e com cordialidade, nós mantermos unidos uns aos outros, aos nossos cônjuges, não dando abertura para os espíritos, ao contrário, que nos rodeia e quer tirar a nossa paz, e quer destruir o nosso casamento, adocicando as nossas palavras para a hora que nós falar, nós raciocinar primeiro e não falar, porque muitas vezes nós fala na ira, aí depois se arrepende. Não, raciocina, depois você solta a tua palavra adocicada, que venha na tua boca doçura para a tua esposa e para o teu esposo. Mude esses hábitos que está impedindo de você ser feliz. Hoje esse conselho, irmão, é para restaurar casamento. Bem-aventurado aquele que está tendo compreensão do que Deus está trazendo aqui hoje. Porque Deus quer endireitar aquilo que está errado. Peça desculpa, peça perdão. Fala daquilo que te incomoda na tua esposa. Fala daquilo que te incomoda no teu esposo. Busca lá uma unidade para vocês se aceitarem mutuamente. Aprenda a se comunicar melhor, a respeitar a individualidade dela, a individualidade dele, mas dentro de uma comunhão dentro do casamento. Sempre, irmão, será um bom dia ou uma boa noite para nós fazer uma surpresa para o nosso esposo ou para a nossa esposa. Que o conselho possa, nesta manhã, fazer você encontrar a esperança em meio a esta crise que você está vivendo no seu matrimônio. Ainda que seja desafiador, mas esteja aberto a mudanças. Que você possa trazer coisas positivas a partir desse conselho e mudar o teu caminho. Dedique-se o teu tempo para o teu cônjuge, para o teu esposo, para a tua esposa. Entenda a necessidade dele e dela. Procure isso dentro daquilo que você puder fazer e oferecer de melhor para ela e para ele. Irmão, busque nas tuas memórias agora afetivas coisas positivas que alegram o teu coração para você voltar a amar o teu esposo e a tua esposa. Pequenos gestos de amor, de apreciação, para que você possa começar a crescer na intimidade, na confiança, superando qualquer tipo de ressentimento que esteja magoando o teu coração e acumulando ao longo desses anos. E isso daqui é um passo crucial para você mudar de vida e restaurar o teu matrimônio. E é só dessa forma que você conseguirá se levantar desta ruína que você está no teu casamento. A fé, irmão, e a palavra é um recurso para restaurar o matrimônio. Mas o que Deus já me deu de falar no início, o casamento só vai dar certo se eu quiser e se a irmã Cibele quiser. Senão não vai dar certo. Se eu quiser e a irmã Cibele não quiser, não vai dar certo. Se ela quiser e eu não quiser, não vai dar certo. Ah, mas a palavra, irmão, vai trabalhar naquilo que eu também entrego para ela. Mas se um dos dois não quer, a palavra não tem como trabalhar. Então procure buscar um alinhamento dentro da tua vida. Que a partir desse conselho, o teu casamento venha a ser fortalecido. Que esta crise venha a passar. Que todas as partes negativas que te judiaram até o presente momento saia da tua vida. Irmão, que a falta de comunicação saia do teu caminho. Que a comunicação negativa saia do teu caminho. Que esse distanciamento emocional que você vivia com a tua esposa e com o teu esposo, possa a partir desse conselho te aproximar dele e dela. Que você venha a partir de agora ter intimidade física e intimidade emocional também. Que todos os conflitos que não foram resolvidos até ontem possam ser resolvidos a partir de hoje, com a persistência
da tua parte e com a ajuda da palavra. E esse é o primeiro passo, irmão, para você ter um casamento feliz. E terminando o conselho, irmãos, para que nós possamos aqui seguir avante. É uma falta de bom senso se você não der ouvido ao conselho do Senhor. Porque se o Senhor está me aconselhando e está te aconselhando, é porque Ele quer ver o teu casamento restaurado. E hoje, nesse exato momento, a benção de Deus está sobre todos que estão aqui. E Deus está te dizendo, eu quero te dar sabedoria, discernimento, entendimento, para manter o teu matrimônio na minha presença. Vamos buscar. Vamos buscar, irmão, com a ajuda de Deus. E dentro desse conselho, um relacionamento melhor com a nossa esposa, ou com teu esposo, com os teus filhos, para que a tua casa subsista e você continue firme na presença do Senhor. Este, irmão, é o conselho que o Senhor nos traz nesta manhã. Deus seja sempre louvado. Amém.